Olá, galerinha do 7º ano, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Essa aula é específica de leitura e interpretação textual. Então, como eu informei na rotina que eu enviei agora há pouco, peguem os livros de língua portuguesa de vocês, porque vocês vão ter que acompanhar essa aula com o livro em mãos, certo? Essa aula é de leitura e interpretação textual num tipo de gênero, um gênero textual muito específico, que é o texto expositivo em livro didático. Bom, o que vem a ser o texto expositivo em livro didático? São todos esses textos que você encontra no livro didático de vocês. Todos esses textos aqui que você encontra, explicativos, que explicam um conteúdo através de palavras e imagens. Esses textos são os textos expositivos em livro didático, certo? E esse gênero textual que nós vamos trabalhar agora através da interpretação. Vocês vão lá na página 198. O título desse texto é Vários Brasis dentro do Brasil. Ele se encontra na página 198 e 199, certo? É um gênero textual que nós estamos tendo contato aí em redação e também em língua portuguesa, já que essas duas matérias conversam entre si. Bom, vamos aí, antes de começar a ler o texto, tem sempre esse retângulo aqui que eu gosto de frisar que vocês têm que ler antes de começar o texto, evidentemente. Vamos ver do que se trata, do que traz ele. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora faz parte do livro Geografia Contextualizada 7º ano. Ele foi escrito pelo professor Francisco Linhares, que, além de ser um estudioso da geografia, possui grande experiência em sala de aula. Esses atributos o ajudaram muito a atingir uma das maiores qualidades do texto expositivo, a clareza na exposição das informações, principalmente quando ele é produzido para compor um livro didático, ou seja, todo texto expositivo para livro didático ele tem que ser muito claro, muito preciso na hora de passar suas informações. Então, vamos ao texto em si. Vários Brasis dentro do Brasil. A imensa extensão territorial do Brasil permite a existência de uma grande diversidade natural, paisagens e social entre suas regiões. No aspecto físico-natural, encontramos aqui diversos tipos de clima, relevo, solo e vegetação. Essa diversidade pode ser observada, por exemplo, quando falta chuva no Nordeste e chove todos os dias na região Norte, quando o frio gera neve no Sul, nos meses de inverno, e o calor no Nordeste e no Norte é sempre intenso, ou mesmo quanto à vegetação, que no Norte é exuberante, enquanto a de boa parte do Nordeste parece morta, ainda que, para surpresa de muitos, seja muito rica. Enfim, são inúmeros os casos desse tipo de diversidade. Somadas a essas diferenças naturais, as desigualdades sociais, resultantes de nossa formação ao longo da história, caracterizam o nosso país e nos permitem dizer que, dentro do Brasil, podemos encontrar vários Brasis. Isso pode ser constatado, por exemplo, através de dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD. Realizada anualmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em uma amostra de domicílios brasileiros, a PNAD investiga diversas características socioeconômicas da sociedade, como população, educação, trabalho, rendimento, habitação, previdência social, migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição, etc. Para suprir as necessidades de informações sobre o perfil do Brasil, considerando diversos aspectos. A pesquisa é feita em todas as regiões do país, incluindo as áreas rurais de Rondônia, do Acre, do Amazonas, de Roraima, do Pará e do Amapá. Com base nos dados da PNAD 2008, podemos citar alguns exemplos de desigualdade entre as regiões do Brasil. Quanto à estrutura etária, a região norte apresentou maior concentração de jovens, ao contrário das regiões sul e sudeste, onde se concentram os mais velhos.
Quanto à população, enquanto nas regiões Norte e Nordeste as pessoas se declaravam predominantemente pardas e pretas, na região Sul, 78,7% das pessoas se classificaram como brancas e a população parda cresceu em todas as regiões, menos na Centro-Oeste, que, além disso, apresentou população não natural dos municípios superior à natural, isto é, 54,2% das pessoas dessa região não haviam nascido no município de moradia. Nas demais regiões, os percentuais foram de 43,3% no Norte, 31,8% no Nordeste, 41,3% no Sudeste e 44% no Sul. Quanto à taxa de analfabetismo, na faixa etária de 10 a 14 anos, as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste apresentavam um indicador inferior a 1,5%, enquanto no Norte e Nordeste ficava em 3,5% e 5,3%, respectivamente. Enfim, esses são apenas alguns dos inúmeros dados que mostram as diferenças regionais de nosso país. Apesar disso, temos de reconhecer que, pela primeira vez na história do Brasil, começamos por reverter uma situação de desigualdades em vários campos, prolongada por séculos, desde nossa formação colonial até o século XX, sem perdermos, contudo, a consciência de que ainda temos um longo caminho a percorrer. Francisco Linhares, Geografia Contextualizada, 7º ano, Recife, Editora Construir, 2010, página tal. Bom, nós percebemos aí algumas imagens relacionadas ao conteúdo do texto, né? Uma aqui falando sobre o fornecimento de energia e tal das populações. Temos também outra imagem aqui referente ao serviço de esgoto, né, tal, das populações e tudo mais. É interessante a gente ler aí essas legendas, né? Todo texto que fica embaixo de uma imagem chama-se de legenda. Então vamos ler essas legendas aí. Primeiro aqui o que tem esses fios de energia aqui embaixo, né? essa azul aqui, vamos lá. A cobertura da rede de iluminação elétrica continuou avançando no país ao longo do ano de 2008. Esse serviço público se mostrou de maior abrangência nacional, pois 98,6% das residências brasileiras têm luz elétrica. É um dado aí. O outro dado dessa imagem aqui com esse esgoto aqui, o que é que traz? Qual é a legenda dessa imagem? A infraestrutura das cidades brasileiras ainda sofre bastante com o problema de esgotos, mas apresentou uma ligeira melhora. Segundo dados da PNAD, em 2008 o Brasil tinha 30,2 milhões de domicílios ligados à rede de esgoto, uma participação 1,4 maior que em 2007. Bom, a gente percebe aqui que os dados que traz esse texto expositivo aqui em livro didático não são atuais, né? 2008, 2007, provavelmente houve aí pesquisas após isso com outros dados, mas o texto que a gente está estudando traz esses dados desses anos aí. Vocês perceberam que é um texto no livro de geografia, então a temática é essa, né? E como é um texto expositivo, ele traz, além do texto, traz imagens. Vocês perceberam aqui que nós temos imagens e as imagens com legendas referente ao texto. E traz dados, números, porcentagens, né, anos, fontes, né, de quais foram as fontes que forneceram esses dados. Então isso é muito comum em texto expositivo e livro didático. Quando você vai ler os textos expositivos nos livros didáticos de vocês, história, geografia, ciências, matemática, inglês, ética, educação física, todos os livros têm um texto didático além do conteúdo em si. Até hoje a matemática também tem um texto didático, né? Texto expositivo no livro didático, além dos números em si. Então, assim, a intenção desses textos é passar informações sobre o tema da aula, o tema que o aluno está estudando. Esse aqui traz informações referentes à quantidade a diversidade que existe dentro do nosso país. Por isso que traz em si o título Vários Brasis dentro do Brasil. Todo o texto nos livros didáticos traz um dicionário. Esse texto não é diferente. Traz um dicionário aqui, tá vendo?
que esclarece alguns termos aí que estão destacados em roxo, né, no texto de vocês. A cor de destaque dessas palavras é roxo, porque o dicionário tem essa mesma cor. E lá atrás, exuberante, que há em abundância, viçoso, ou seja, algo exuberante é algo que tem muito, né, que mostra muito, que é muito viçoso, que a gente vê muito, com muita facilidade, exuberante. Nupcialidade, número de casamentos realizados em determinado período, é assim que se chama esse índice, né, de nupcialidade, tem a ver com a quantidade de casamentos de núpcias, né? E a etária tem a ver, a faixa etária, como vocês já devem saber, relativa à idade. Bom, com relação a esse texto, nós temos a interpretação textual, a atividade de interpretação textual, vocês vão fazer logo na sequência, certo? Da página 200 até 207 até a 209, 200 a 209. Tá aí na rotina de vocês as páginas direitinho. Vocês vão realizar essa atividade. Caso vocês tenham alguma dúvida durante a realização dessa atividade, né, já que são várias páginas de interpretação textual, caso vocês tenham alguma dúvida na realização dessa atividade, entre em contato comigo, me chamem no WhatsApp que eu vou tirar as dúvidas de vocês referente a essas questões, certo? Após a realização dessa atividade, aquele mesmo procedimento que a gente está adotando na segunda unidade toda. Tira a foto das atividades e envia para o e-mail de língua portuguesa. Não para o WhatsApp, mas para o e-mail. Para mim fica melhor, tá? Manda para o e-mail. Eu sempre, quando eu recebo as atividades de vocês, eu armazeno essas fotos no Drive, numa pasta só com o seu nome. Tá tudo lá guardadinho, para dar nota no final da unidade. E eu retorno o e-mail dando ok, dizendo que eu recebi. Para você ter certeza que chegou e que eu visualizei as suas atividades, certo? Então, com relação a esse conteúdo, na próxima aula eu vou enviar aí as correções, certo? Dessa atividade e daremos aí sequência ao conteúdo de língua portuguesa da segunda unidade. Então, por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal!